Bom, a gente começa o nosso estudo fazendo menção à forma como a Fundação Carlos Chagas estrutura os textos, né? A gente tem uma nova composição de textos de 2016 para cá. A FCC mudou um pouco seu modelo de composição de textos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro conjunto de temas que eu trouxe para vocês acerca dessa estruturação de texto vai tratar daquela situação em que eu tenho esse modelo aqui, que vocês estão visualizando, não é? É aquela situação em que eu tenho o texto base, o enunciado geral, seguido depois do tema central da proposta, tá? Então, esse esquema que vocês estão vendo aqui é o chamado esquema principal, que tem exatamente o texto base, que é uma espécie de texto informativo, tem o comando, que é para você compor uma dissertação, olha só, vamos lá, dissertação argumentativa, certo? E tem o tema central, que às vezes vem com uma espécie de uma expressão geral do assunto, tá bom? Então, o que você tem, isso aqui é a chamada estrutura tradicional. É muito importante que a gente aprenda a interpretar os temas da banca, porque, diferentemente de outras bancas de concurso público, a Fundação Carlos Chagas é aquela que tem a proposta de redação mais difícil do sistema concurso público. Então, se você tiver uma boa interpretação desse enunciado, uma interpretação muito clara, é o primeiro passo para você começar a redigir bem, tá bom? Então, você tem que conhecer essas estruturas. Essa estrutura, conforme eu disse aqui, é a mais tradicional, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo do que seria essa estrutura tradicional. Nós temos aqui, por exemplo, o tema do TRE de São Paulo, um dos temas, né, foram 3 temas naquele concurso, e você vai notar que é exatamente essa composição que eu disse. Existe um texto preliminar, né, que é o texto, a gente não vai chamar de motivador aqui não, tá bom, gente? Depois eu explico o que é isso. É o texto que precede o tema, tá? É o texto preliminar. Depois você tem o enunciado, né, que vai te dar o comando da questão, o enunciado, e você tem o tema geral. O tema geral, tá bom? Que é essa expressão isolada. Daqui a pouco eu vou mostrar como que isso se desenvolve, mas o que você já tem que saber, isso é muito importante, que pelo enunciado a banca pede para você partir do que é afirmado aqui acima, né? Você não pode abandonar esse texto aqui de modo algum, ele faz parte do tema. Veja que a banca diz, a partir do que se afirma acima, então você tem que considerar isso daí. Ela pede para você desenvolver um texto dissertativo argumentativo sobre o tema abaixo. Então, a sua redação, ela vai ter que ter como componentes tanto esse tema geral, que é essa expressão aqui, que é a última expressão do tema, quanto os conteúdos do texto. Então, essa primeira lição de grande importância na Fundação Carlos Chagas. Eu sempre digo isso porque não é todo concurso que é assim não, tá bom? Não é toda a banca que trabalha dessa forma. A FCC trabalha desta forma. Há muitos anos, a gente tinha um trabalho que era diferente. A FCC chamava esse texto aí acima de motivador. Ela já não faz mais isso. Agora, esse texto que está aí acima, ela chama de texto base, tá? É o chamado texto de composição dela também, dentro da sua unidade temática. Então, é importante que, na hora de você desenvolver redação, que todas as ideias, tanto a ideia do geral, quanto deste texto aqui acima, estejam conjugadas. Elas vão ter que aparecer na sua redação. A sua redação vai ter problema, atenção, se você escrever menos do que consta aí acima, tá certo? E o do que está abaixo, você vai ter problema. Ou se você trouxer ideias que não estão em nenhuma das duas partes. Às vezes é costume o aluno trazer o que a gente chama de conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo na FCC não pode, tá bom? Definitivamente você não pode trabalhar com conhecimento de mundo. Isso é importante, tá? Conhecimento de mundo é aquilo que você agrega para o seu texto. É chamada de informação que você traz em termos de novidade. A banca não aceita, ela aceita que você possa conjugar sua inteligência, sim, mas dentro da proposta que está aqui, tá bom? Ela não tem essa porta aberta, como o CESP vai ter essa porta aberta e vai exigir conhecimento de mundo.
A FGV vai aceitar conhecimento de mundo, IBFC vai aceitar conhecimento de mundo, SESGRAN Rio vai aceitar conhecimento de mundo, mas Fundação Carlos Chagas não. É a única que fecha e tem que ser bem dentro do tema. Nem além do tema, nem aquém do tema, tá bom? Então esse é um esquema. Hoje existem outros esquemas, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, antes de eu demonstrar como que a gente trabalha cada um deles, que são os esquemas mais atualizados da banca, né? Esse esquema, por exemplo, do segundo conjunto, ele tem um peso muito forte a partir de 2006 e vem trazendo muito prejuízo para os candidatos, porque a falta de ter um tema geral, né, traz desconforto. Como é que é a estrutura? Você só tem um texto base e o enunciado, e o seu tema coincide exatamente com o texto base, tá? Nem mais nem menos. Então aqui você tem que fazer uma interpretação bastante severa, bem rígida, do texto base, porque ele é o tema. Inclusive tem que perceber sua ideia central, né? Sempre o texto base vai ter uma ideia que é chamada ideia primordial do tema. Geralmente a ideia primordial do tema é sempre a última ideia, tá, gente? Geralmente tem, pelo que a FCC tem trazido, né? O tema central que está aqui dentro costuma ser a última ideia, tá bom? Então aqui, a última ideia. Mas eu vou mostrar, é o ponto de virada da FCC em que isso vai acontecer, perfeito? Bom, nós temos ainda uma terceira estrutura. Perdão. Aqui outra questão do TJ de São Paulo, foi para nível médio. E você vai ver que é exatamente esse modelo. Eu tenho o quê? O tema geral, né? O tema geral, tá? Que coincide com o texto base. Então, você vai fazer redação para a Fundação Carlos Chagas, é basicamente interpretar isso aqui e ampliar as ideias mais dentro desses assuntos. Não pode extrapolar isso aqui não, tá bom? Então, cuidado com isso. Uma terceira, né, terceira composição muito comum desse tipo de modelo, uma terceira estrutura, que já é um pouco mais antiga. Ela começa basicamente em 2015 e tem praticamente a inauguração com o TRT de Minas, a TRT da terceira região, que é aquela estrutura em que você vai encontrar um enunciado geral, mas você não tem um texto só, você tem textos base, vários textos. E naturalmente isso aqui coincide com o seu tema central, tá bom? Quando você tem vários textos, fique de olho também no último texto, porque ele é mais fácil de ser interpretado e ele traz mais abrangência. Se você se atrapalhar em relação aos outros, esse último texto vai te socorrer. Um exemplo disso daí, olha só, TRE, Sergipe, né, prova de analista judiciário administrativo, traz isso. Um tema geral e 3 textos base. Então você vai ter que considerar o que está nesse texto, né, o que se afirma em 1, 2, 3, opinar sobre essas 3 ideias, né? E ao opinar você precisa justificar amplamente seu ponto de vista, tá? Cada um desses esquemas, pessoal, tem uma forma de você desenvolver o seu texto, cada um desses esquemas. Tanto que eu falo que a redação da FCC não é uma redação que você aprende uma vez e naturalmente você não vai precisar mais dela, tá? É uma redação que você precisa aprender uma vez para um concurso, aprender pelo menos 3 modelos mais famosos, né? E aprender a lidar com esses 3 modelos. Porque senão sua nota fica na casa dos 80 pontos, por mais que você escreva muito bem, né? Dos 80% de aproveitamento, eu diria, fica na casa aí talvez não chegue a 90% de aproveitamento, se você não tiver uma boa depreensão dessas estruturas, tá bom? Só para você ter noção, aqui você tem uma organização em 3 textos, é como se os seus parágrafos de desenvolvimento tivessem que corresponder a essas 3 ideias, tranquilo? Naquele em que você tem, desculpa passar rapidinho, a estrutura com um único texto base, você tem que ficar de olho em quantas ideias você tem aqui em cima. Se você tem 2 ideias, você tem 3 ideias. E naturalmente o seu desenvolvimento vai corresponder à conjugação de ideias, das suas ideias com as ideias que tem aqui em cima. 3 ou 2, geralmente são 3 ou 2, né? Quando você tem, né, já aquele esquema do texto base enunciado tema central,
né? Lembrar que o tema central precisa fazer parte do encadeamento do texto, ou seja, do momento em que o texto vai continuando a sua estrutura. Então você tem que usar a introdução para você trabalhar o tema central, não se desgrudar do texto base, e também é a mesma situação. É costume o texto base ter ali 2, 3 ideias, que você tem que desenvolver essas 2, 3 ideias no desenvolvimento naturalmente, mas sem perder de vista o tema central. É como se você pegasse isso aqui, ó. Aqui está falando sobre a relação entre felicidade e recursos materiais. Esse aqui é o tema central. Aqui vai falar sobre várias formas de se analisar o desenvolvimento humano, né? Vai se analisar esse desenvolvimento humano avaliando aí a felicidade, tá? A perspectiva da felicidade. Conforme você vai ver aqui, ó. O utilitarismo, iniciado por Jeremy Bentham, concentra-se na felicidade individual como a melhor forma de avaliar o desenvolvimento humano. Essa é uma ideia. Depois vem outra abordagem que avalia tal desenvolvimento humano de acordo com a renda, a riqueza e os recursos. Então, quer dizer, existe uma terceira ideia que é você analisar o desenvolvimento humano com base na riqueza, ou seja, na riqueza dos indivíduos, na sua renda. E há uma terceira alternativa que ele diz que vai contrastar com as anteriores, então essa naturalmente é a mais importante, em que ele diz que essa abordagem de avaliação do desenvolvimento humano é feita aí dentro de um conceito de capacidades baseada na liberdade, ou seja, o que você é capaz de fazer baseado na sua liberdade. Então seria uma terceira ideia, essa naturalmente é a ideia mais importante. É importante que no desenvolvimento, né, você possa sempre contrastar ou analisar em face do tema geral. Tem que haver uma conjugação dessas 3 ideias, naturalmente em cada parágrafo do desenvolvimento com esse tema geral, tá? E é isso que o nosso curso da Fundação Carlos Chagas aqui no Turma de Redação vai ensinar você, ou seja, lidar com cada uma dessas estruturas que você acabou de ver aqui nesse nosso primeiro encontro, tá bom? Então, assim que a FCD tem trabalhado, se a gente não depreender essas 3 estruturas, naturalmente vamos redigir de uma forma aquém do esperado ou além do esperado e vai ficar um pouco complicado passar em concurso, tá? Então, um bom estudo para vocês e vamos seguir o nosso trabalho.